Bem-vindos, Blablamigues! Eu sou o Gabriel Cepalone do canal Blablaciones. Quem acompanha o canal sabe que eu me afastei depois de sofrer uma violência brutal. Vários veículos da mídia vêm me defamando. Graças a Deus, a maior parte das pessoas que leem percebem que esses veículos são tendenciosos e eu diria até mentirosos. Eu vou te falar como que eles funcionam. Eles entram em contato com você falando, tem uma galera que está te acusando aí de assédio sexual. Como que você vai se defender? Daí você fala, não, meu advogado tem uma nota de imprensa. Ele coloca lá no último parágrafo a nota, quando coloca. Às vezes ele fala que o advogado não entrou em contato, ou teve um caso até, que foi a CNN, que não colocou a nota. Ele colocou algo que eu escrevi no e-mail e eles me deram 1h30 para responder. Isso foi à noite, no momento que meu advogado não poderia contactá-lo. Então você vê que como é tendencioso e como é mal feito. Essas coisas são gente que, na minha avaliação, são desonestos e incompetentes. Apesar de eu achar que a maior parte das pessoas é inteligente e não compra essas besteiras, eu resolvi falar aqui. Eu vou falar um pouco aí de algumas acusações, vocês vão ver aqui, em parte eu estou falando aqui porque nesse suposto dossiê que teria muitos crimes, né? A mídia agora está falando que é assédio sexual, mas até agora, se você ouviu os alunos falando, é tudo, eu sou culpado de tudo. Teve um vídeo aí que eles falaram que eu sou vídeo ou postagem, que eu sou culpado até da evasão escolar. Esse canal é um lugar bom para falar isso, porque eles estão reclamando do canal nesse suposto dossiê. E esse canal foi criado por mim e por um amigo meu, basicamente é um lugar de descontração, porque eu, em particular, eu falo por mim e ele, eu não sei tão bem as motivações dele, se ele quiser ele fala depois, porque passei muita coisa na minha vida nos últimos anos e era um momento de, tipo, fazer umas brincadeiras, sabe, relaxar um pouco, fazer algo que eu acho bem legal. Mas eles estão reclamando aí do canal, né? Obviamente, pelo menos até agora, o pessoal que está investigando isso, acho que não levou muito em consideração, porque não tem nada a ver com minhas atividades na universidade. O canal, por mais que seja polêmico, a gente não fala nada demais, faz umas brincadeiras, mas nada que não passe na Rede Globo, não passe na Record, não passe em outros canais do YouTube. O nosso canal é de brincadeira, a gente tem nossa opinião política, a gente é bem pacífico, tanto é que eu apanhei desse pessoal aí sem reagir, embora no boletim de ocorrência eles falam que eu reagi, mas não tem nenhum vídeo. Eu tenho um vídeo deles me batendo, eles não têm nenhum vídeo, né, mostrando nada disso. Eu vou ler alguns trechos. Meu produtor aqui falou para eu não ler tudo porque é um documento extremamente chato, longo, sem pé na cabeça. ChatGPT faria muito melhor. É uma coisa que o contribuinte deveria pensar, porque a gente está pagando caro para produzir ativistas, né, violentos, e nem escrever eles estão conseguindo fazer. Mas são alunos do querido e pensador Paulo Freire, né? Paulo Freire, acho que ele não é responsável por tudo, sim, certo? Mas eu acho que pode ter ideias até interessantes. Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante que ele escreveu, não para desviar muito do assunto, é que alfabetizar as pessoas com o próprio vocabulário da região. Isso eu acho que era interessante num projeto de alfabetização, mas não num projeto para todo tipo de ensino. Então o pessoal desvirtuou. Agora tem um outro problema, que eu não sei se as pessoas leram Paulo Freire, eu li, e ele escreve mal pra caramba. Tipo, as frases são todas
tortas. Então é engraçado um educador escrever mal daquele jeito. Mas Boa. o Paulo Freire não está aqui. Vamos falar. Não estou te cortando, não. Não, vamos falar. Mas vamos discutir uns trechos aqui. Esse dossiê tem tudo. Para eles, eu sou o pior ser humano do mundo. Então, ó, as coisas que tem aqui. Ó. Em uma aula, ele estava falando sobre a cidade de Itu, em que uma garota falou que era de lá, que tinham muitas coisas grandes. E ele fez uma referência pornográfica para ela sobre coisas grandes. A pessoa que escreveu está falando por outra, que é anônima. O que você acha disso? Não, essa pessoa não estava nessa sala de aula. Escrevendo o que a pessoa falou, o relato mais... o que ela acha que a pessoa ouviu, o que ela acha que ouviu, o que alguém falou, porque... basicamente... fofoca. Não, é fofoca, mas outra coisa. E tudo é grande mesmo. Você não mentiu. Isso é a realidade. Vamos viver a realidade. Se as pessoas quiserem, eu não, assim, nada disso que foi escrito por fontes que eu desconheço, eu reconheço no que eu falo, sabe? Eu acho que é tudo distorcido, é tudo genérico, é tudo uma interpretação maluca fora de contexto das coisas. Mas não é mentira isso. Itu é a cidade das coisas grandes. Sim. Sabe? E até onde eu saiba, Itu, né, ela tem origem na antiga Praça da Alegria, que é precursora da Praça é Nossa. E na Praça da Alegria tinha um comediante que era do interior de São Paulo, e ele chega e falava que tudo era grande. E o bordão era... Isso eu vi, eu acho que na BBC, um jornal da BBC. O bordão era: você precisa ver o tamanho da mandioca de Itu. Além disso, tem um filme feito por atores globais que se chama O Homem de Itu, que também é uma pornô chanchada. Eu não criei essa realidade. Eu lamento muito que ela ficou ofendida com a história da cidade dela. Não fui eu que criei essa realidade. Eu não fui eu que criei esses programas na TV e não fui eu que fiz o filme. E ela, essa menina, que nem é testemunha aqui, é uma menina que está narrando, ou um menino que está narrando um terceiro, um quarto, essa pessoa não é menor de idade. E isso foi num contexto da primeira aula em que as pessoas se apresentam, certo? A maioria das coisas foi na primeira aula em que eu demonstro interesse pelos alunos, que é normal, todo mundo que fez universidade sabe que o primeiro dia não vai muita gente, daí você fala para os alunos, faz perguntas para eles sobre por que ele escolheu o curso, o que ele pensa em fazer depois de sair do curso e outras coisas normais que qualquer ser humano conversa. Agora, é um absurdo isso, porque não é só anônimo, é fofoca. E você falou também dos alunos que se apresentarem, são alunos acima de 16 anos. Não, é muito acima de 16 anos. Que é o aluno que ele tem direito a votar nos candidatos aí horríveis, né? Que são fanáticos pelo comunismo, que vestem camisetas aí que tem o machado e a foice. E o martelo e a foice. Fosse o martelo. Mas tudo serve para carpir. Então, e não sei como que eles têm esse fetiche por essas coisas, né? Esses alunos, eles ficam de mimimi com a realidade que eles não querem viver, mas aposto que eles não arrumam nem a própria cama deles quando acordam, né? A gente está falando desses alunos comunistas porque eles são comunistas. Até vou mostrar o vídeo aí, já tem vídeo circulando na internet. Eles põem a camisa com a foice e o martelo, que eu acho que é uma ditadura horrível, foi uma ditadura horrível, um império horrível, tanto com as pessoas que moravam, tanto quanto os ex-habitantes, né, da União Soviética, as pessoas que moravam naquele regime que, graças a Deus, colapsou, quanto os países em torno que sofreram com esse regime brutal. Né? Um regime que matou muita gente, que tinha escravidão. Inclusive, eu estava dando um dos cursos, né? Nos cursos a gente ia estudar escravidão contemporânea. E um dos textos era sobre a escravidão nas prisões da ex-União Soviética, que chamava Gulag. Mas eu estou falando isso porque eles colocaram a camiseta. Mas eu sou contra qualquer tipo de extremismo. Se fosse do outro lado, tipo, se fosse outro tipo de radical, qualquer tipo de radical, eu também ia ser contra. Entende? Por que isso atrai essas pessoas? Eu confesso que, graças a Deus, eu não estou na cabeça deles. Né? Eu só tenho suposições. Então eu acho que isso é fruto
de uma má educação, no sentido educação formal. Essas pessoas passaram pela escola, estão passando pela escola, mas aprenderam muito pouco. Talvez venha até de casa, não quero culpar o pai de ninguém, mas talvez venha de casa. Talvez essa pessoa não teve uma formação ética adequada, ou não aprendeu. Às vezes o pai ensina, né? A gente não pode culpar todo mundo, colocar a culpa no pai de todo mundo. Às vezes a pessoa não teve capacidade de aprender o mínimo de civilidade, né? Mas é isso. A gente vive numa sociedade em que as pessoas acham que têm muitos direitos, mas elas não querem ter muitas responsabilidades. Então, esses alunos, eles ganham dinheiro do Estado, né, para estudar, não custam barato, em grande medida não são pessoas pobres, tá? Eles não são marginalizados, pelo contrário, né? Provavelmente eles estão, a maioria, ou boa parte deles, estão na classe média para cima, né? Então eles têm um privilégio, eles têm uma boa alimentação, bastante subsidiada, é bem barato comer no bandejão, eu mesmo já comi muito lá, e alguns que ainda têm um pouco menos de condição, eles ainda moram na residência estudantil, que eu também já vi foto, e é um lugar muito bom, né? Eu vi foto quando reformaram recentemente. E um operário, né, ou uma pessoa no setor de serviço, entregador de iFoods, um faxineiro, às vezes não tem as condições tão boas quanto esse jovem, né, que está no começo da vida e nunca trabalhou. Às vezes você trabalha há 10 anos, você não tem condição, 20 anos, 50 anos, não tem condição de ter uma vida tão boa quanto esses caras têm. Mas é o tipo de sociedade que o governo atual quer, que é um militante que não faça porra nenhuma, não serve pra nada na sociedade, ele não vai ser um médico, ele não vai ser um pedreiro, ele não vai ser nada disso, não serve, é um parasita esse tipo de gente, entendeu? Não, legal, essa é a sua opinião, tá? Sim. Eu acho que eu concordo em parte, né? Eu acho que a sociedade tem que discutir por que a gente está pagando esses alunos, né? Que muitas vezes não estão agindo como alunos, né? No dia... tirar minha cachorra aqui. No dia em particular, eles me proibiram de dar aula, o que isso já é ilegal, né? Se você for numa repartição pública, você vai ver que você não pode impedir o funcionário público de trabalhar. Tem vários lugares que tem aquele negócio. Então, eles proibiram eu de dar aula, né? Não de entrar na sala, mas de dar aula. Me xingaram de tudo quanto é coisa, eu fui humilhado um tempão lá e acabei apanhando, né? Sem fazer nada. Por quê? Porque eu achava que se eu não fizesse nada, eu ainda ia sair com total razão. Mas mesmo assim, agora eles me acusam de bater neles, o que é um absurdo. E que mostra, novamente, algo que eu acho muito complicado. Não vou dizer dessa geração, mas desse grupo. Acho muito complicado. E eu acho que eles me acusam porque eles não imaginavam que ia ter câmera de segurança registrando tudo. Então eles têm uma acusação contra mim que eles nunca vão conseguir provar porque não existe. Mas continuando aqui nesse dossiê, que para mim era secreto, o pessoal estava me segurando, a universidade não queria me passar esse dossiê. Foi difícil obter. Eu ia passar por um processo, talvez administrativo, sem saber como me defender. Eu só consegui porque o advogado insistiu, né? Então... daí, depois de falar de tu, ele também começou a perguntar para um aluno qual era a plataforma que existia fora o Privacy. O aluno ficou desconfortável, dizendo que não se envolve com isso. A última coisa, ele também comentou sobre a roupa de academia de uma aluna, dando a entender que ele sabia que ela ia na academia porque ela tinha um corpo bonito que era forte. De novo... é uma pessoa falando de outra, é fofoca, não tem nada aqui, não dá nem para se defender, o que você vai falar? Até fico constrangido de me defender disso, como que eu vou me defender disso? Ele falou que o outro falou, é que nem os jornalistas estão fazendo, eu podia falar, tal jornalista, tal jornalista é pedófilo, tal jornalista é estuprador, tal jornalista é não sei o quê. Quem falou? Me falaram. É isso que eles estão fazendo. É isso que o jornal está reproduzindo. Tipo, não tem nada. O cara não tem nenhum nome aqui. O nome é do centro acadêmico. E é liderado por esse pessoal. Não tem nada aqui. Mesmo se tivesse, privacy. Não é contra a lei. Tipo, eu não posso perguntar para o aluno, tem esse privacy, tem qual o nome do outro? Então, tipo, o que tem aqui, meu? Tipo, de novo, as pessoas...
tem na faixa de 21, 22 anos. Que é isso, meu? Essa galera tá estão gastando mais dinheiro público, porque agora vão ter uma comissão de apuração, que eu não sei qual é o resultado, mas, meu, ninguém compra isso, cara. Não dá, tipo, é vergonhoso. Como disse um outro colega que eu conversei com ele, falou, peça de humor, né? Daí a última coisa, roupa da aluna, dando a entender que ele sabia que ia na academia. Não, primeiro que eu não falei nada dessas besteiras, porque eu não sou imbecil, né? De novo, mas mesmo o meu amigo aqui tá na frente, tá com roupa bonita, e daí? Tipo, vou abrir um processo, vou mover um monte de gente pra fazer isso? Será que só eu olho para isso e falo que isso daqui não significa nada? Isso daqui é a coisa mais ridícula e jornalista vai lá e escreve. Agora eu me pergunto, sabe qual que é o problema? Que hoje o papel não tem mais papel, né? Se fosse impresso, não valia o preço. Agora o cara escreve na internet, é outro que tem uma formação horrível, né? Isso daqui é ridículo, cara. Assim, não tem nada, o que mais? Tem mais alguma coisa que você leu aí que você acha que eu devo comentar aí? Não, eu só acho que a mídia, essa mídia que é mais CNN, Brasil de Fatos. Não, Brasil de Fato ninguém conhece, é um zine comunista. É uma merda que... É jornal de bairro. Que anda por aqui, pelo bairro da Santa Ifigênia aí, protegendo os cracudos aí. E... depois a gente coloca as fotos das jornalistas aí também. Seria legal, porque elas só falam, só replicam, mas ela já chega com a matéria pronta para meio que cumprir a lei. Ela fala como você quer aí se defender. Daí ela pega nada do que você escreve no último parágrafo. E não tem acesso ao dossiê. Porra, porque lê antes e daí você vai fazer uma análise para entrar. Mas não tem denunciante, cara. Não. Tipo, não teve uma menina que falou que, meu nome é Jussara, sei lá, Chivari, sei lá, vou falar um nome que não deve nem existir, para ninguém falar que eu falei. Jurema Apolinário, sei lá. Não tem uma mulher falando, eu sou a Jurema Apolinário, ele falou isso para mim, não tem nem isso. É tipo, eu escutei que ele falou de outra pessoa, ou ele falou para mim, mas como que é seu nome? Meu nome é anônimo. Tipo, sabe, isso é uma falta. Essas pessoas, elas são responsáveis, elas não sabem quanto isso mexe com a vida das pessoas. Graças a Deus eu sou casado há muitos anos, 22 anos, e eu tenho um relacionamento extremamente saudável e a gente não é afetado tanto por isso, né? Mas psicologicamente eu tenho sido muito afetado. Tipo, o pessoal também mente, né? Já li que eu estou afastado por bem dos alunos, isso, estou afastado por causa do processo. Não, eu estou afastado porque eu tenho um laudo médico, né, psiquiátrico, né, que é de estresse pós-traumático, que é uma pessoa que teve uma experiência de violência extrema, é mais ou menos um laudo de uma pessoa que vem da guerra, entende? E os psiquiatras entendem que eu não tenho mais condições de voltar para esse ambiente, porque eu corro risco de vida. Tipo, e daí chega na última parte aí do dossiê. A universidade não me protegeu, a universidade me jogou na fogueira, aparentemente não ia tomar nenhuma atitude. Isso tem tudo documentado. O próprio pessoa do RH falou, a gente não forneceu nenhum apoio, não foi essa a palavra, mas eu não lembro exatamente a palavra, a gente não fez nada profissional. Mas a gente acalmou, ofereceu água e deixou você usar o vídeo do seu próprio celular para falar com a sua esposa. Olha o serviço que o pessoal fornece. Que legal, a reitora foi provavelmente a maior violência que um professor no Brasil sofreu, porque estavam 100 alunos, ninguém sabe o número exato. Mas no próximo vídeo eu vou colocar a cara de todos eles. Não hoje, mas outro dia eu vou colocar a cara de todos eles. Daí eu pedi para chamar a polícia, não chamaram a polícia, os alunos escutaram e junto comigo eles fizeram um boletim de ocorrência, falando que eu bati neles. E por acaso, segundo eles, eu bati
4 mulheres, sendo que uma dessas mulheres que falou que apanhou estava fazendo vídeo na mesma noite com a universidade ao fundo, se eu não estou enganado. Eu acho que eu não estou enganado. E eles continuam fazendo vídeo de dentro da universidade. O sentimento de impunidade e de apoio, omissão e apoio institucional, vou dizer, é tão grande que eles fazem vídeo de dentro da universidade me atacando. Um lugar que eu não posso mais entrar, que eu corro risco de vida. Porque, graças a Deus, tinha um segurança que correu para apartar os alunos. Mas tinha uns 10 caras me batendo, me dando murro, me dando chute, sabe? Se não fosse segurança, ou se um azar da vida, eles podiam ter me matado, sabe? Não precisa, uma pessoa consegue matar o outro. Imagina 10 alunos. Eu tinha completado 50 anos 3 dias antes, eu acho que foram 3 dias antes. Esse foi o presente de aniversário. Né? Esse foi meu presente de aniversário. E essas pessoas, a maioria não me conheciam. A maioria não me conhecia. Eu tinha poucos alunos meus. E eu vou confessar também que eu não conhecia muitos alunos, porque eu estava afastado sem vencimentos. Por decisão minha. Eles também já falaram que eu estava afastado por outros motivos relacionados a essas coisas. Não, pelo contrário. Eu tinha feito denúncias bem sérias na universidade. E eu estava afastado por decisão minha, sem vencimentos, estava trabalhando fora do Brasil. Né? Então, e daí eles foram lá que eu bati. Eu tenho uma mira perfeita, né? Porque eu tinha 100 alunos lá e eu acertei nas meninas. Por acaso ela foi altamente lesionada, mas estava gritando. Enquanto eu estava no pronto-socorro, ela estava lá fazendo discursinho político na frente da universidade, na noite do ocorrido. Então eu vou falar o nome das alunas. Eles não gostam de se expor, eles só querem atacar sem responsabilidade. Agora eu vou falar o nome delas, que fez o boletim. Por quê? Primeiro porque isso é público. Segundo que cada uma dessas vai sofrer um processo por calúnia e demais crimes, porque eu nunca vi isso, cara. Tipo, mesmo nos meus piores dias, eu nunca imaginei que alunos fossem capazes de fazer isso. Eles foram lá e fizeram um boletim falseando as informações. Então, falar o nome das pessoas aí que registraram o boletim de ocorrência contra mim e elas vão ser processadas. Ana Carolina Strider, Maria Eduarda Benatti Menezes, Gabriela Nascimento, Vitória Belandi Dambar, Ana Luísa Scalise Monteiro Campos Duarte, nome de gente importante, né? Grande esse nome. Larissa Moraes Cardoso dos Santos. Foram essas que foram sorteadas para a Telecena do Milhão. Telecena dos Milhão. Fizeram um boletim de ocorrência dizendo que eu fui agressivo contra dezenas de estudantes. Que isso nunca vai ter uma imagem disso. Porque ela não existe. Agora, ao contrário, vai ter imagem. Boa. Tá? Eu acho que era basicamente isso. Você tem mais alguma pergunta aí, produtor? Não, é só isso. Vamos ver o que vai dar, o que essas celebridades do mundo socialista e comunista tem mais para gritar aí. Então, obrigado e agradeço a todos que têm me dado apoio. A gente às vezes critica a esquerda, eu acho que tem muito a ser criticado, porque esse é o governo no poder. Né? Eles estão há muito tempo no poder. Né? Mas muita gente me deu apoio, amigos meus que são de esquerda, eu tenho amizade com muita gente de esquerda, eu me considero uma pessoa, provavelmente meu amigo aqui é um pouco até mais à direita, que eu considero uma pessoa relativamente moderada. Né? Eu acho que isso não é uma questão de esquerda e direita, eu acho que não bater num professor ou qualquer pessoa não é uma questão de direita e esquerda, eu acho que é uma questão de decência. Uma questão que é pré-política, vem de casa, vem de berço. A partir do momento que você bate numa pessoa, eu acho que você já perde muito, muito da razão. É uma coisa que minha mãe, que tem 80 anos, sempre me ensinou. Lamento que essas pessoas não tiveram uma mãe como a minha, que não aprenderam isso. Talvez não foi muito enfatizado, ou de novo, ou às vezes elas não têm capacidade, não tiveram capacidade de aprender. Então não é uma questão de direita e esquerda. Agora,
talvez porque esses alunos politizaram tudo, desde o começo eles falaram que o problema é que eu tinha ideias extremamente perigosas, que eu até hoje eu não sei que ideias são essas. Então eles politizaram e eles vestem camisas da extrema esquerda, desculpa, da extrema esquerda. Então o negócio acabou sendo politizado.